Boa noite, povo de Deus. Boa noite, boa noite. Vamos esperando vocês irem entrando. Enquanto isso, a gente já vai aqui também, terminando de organizar para nossa live. Tudo pronto para receber vocês. Boa noite, Maria Gilvânia. Boa noite, Elisa. Olha, já vou esperar vocês irem convidando o pessoal aí. Vocês sabem que aqui embaixo, né? Eu não sei se é onde eu estou ou se é onde o professor Daniel tá, mas embaixo no canto direito, quando você olha para a tela do seu canto direito, embaixo, você tem como se fosse um aviãozinho, assim, um triângulo, que é para enviar para todos os seus contatos. Então aproveita, é uma chance até de evangelizar as pessoas. Aproveita e envia para todo o pessoal, convidando para essa live, que vai ser muito interessante. Então, nós vamos esperando o pessoal ir entrando, mais um minutinho, e nós já vamos começar, porque vocês sabem que live não pode ter mais de 1 hora, então nós não podemos nos atrasar. Então, olha, a Andresa Lopes entrou. Olá, Andresa! O professor acabou de falar de você, viu? Que tá com verdade. saudade de você. Ó. Já não a vemos há uns tempinhos. Pode voltar logo. Exatamente. Podem escrever diretamente no chat as vossas perguntas. E nós desta vez estivemos a pensar mais do que propriamente uma aula em que nós estamos 1 hora a falar o que foi e o que não é. Nós pensamos no seguinte, em conseguirmos comunicar. São muitas pessoas, são muitas perguntas. Durante a semana vão-nos deixando várias perguntas, mas mais importante ainda é nós conseguirmos comunicar com quem entra, com quem vem. Mais do que perguntas e respostas, de um mito e verdade, é conseguirmos ter um diálogo. Claro que nós não podemos, e depois em tempos de Covid, acolher tanta gente ao mesmo tempo. No máximo, ficará o nosso testemunho no dia 12 de maio de 2021, que nós tentamos levar a Mariologia para as aparições de Fátima. Porquê é que eu digo isto? Porque tem-se assistido nas últimas décadas, mesmo quando eu fazia voluntariado no Santuário de Fátima, tem-se assistido nas últimas décadas a uma mercantilização muito polemista de Fátima. O que não é positivo. Porquê? Porque os olhos que devem olhar uma mariofania, nome geral destes fenómenos extraordinários, devem ser um olhar mariológico. Não um olhar da polémica, um olhar da desconfiança, do foi, não foi, fez, não fez, é mais ou menos assim ou é mais ou menos assado, é este contra aquele contra aquele. Não funciona assim. Não funciona assim. E é por isso que nós hoje entramos e queremos conseguir tentar ter um diálogo e conseguir responder às perguntas. Isso. Olha, então nós já vamos começar. Então, nós vamos fazer de que forma? Ontem nós fizemos uma live sem avisar ninguém, né? Só para fazer um esquenta aqui para essa live. E houveram algumas perguntas. Inclusive, ficou gravado no nosso Instagram algumas perguntas e algumas respostas, principalmente sobre o tema de segredos, né? Os famosos segredos de Fátima. Importante, sim, mas tem muita coisa para se falar sobre Nossa Senhora de Fátima, sobre as aparições em Fátima. Lembrando, que eu acredito que todo mundo aqui já está lembrando, que amanhã nós vamos celebrar a festa de Nossa Senhora de Fátima. Né? E ela, como a mãe de Portugal, né? Nós temos aqui um português, e também a gente é muito devoto aqui no Brasil também, né? Graças a essa também, a nossa, como é que eu falo? De Portugal, a nossa procedência da Madre Pátria. Ele gosta de falar a procedência da Madre Pátria. A devoção mariana que é recebido através do processo de evangelização dos missionários portugueses que estiveram neste território. Estão, realmente, não é? Vocês trouxeram alguma coisa boa, né? Trouxemos o melhor que tínhamos. Exatamente. E lembrem-se que
1 em cada 4, eu já o disse mais que uma vez, 1 em cada 4 cristãos católicos no mundo recebeu a sua fé ou da Espanha ou de Portugal. Isso é verdade. É. Então, nós vamos começar. De que forma, como eu ia dizendo? Ontem, algumas pessoas fizeram algumas perguntas que não estavam... que não eram sobre os segredos. Fizeram outras perguntas sobre Fátima, inclusive todas muito boas. Então, nós pedimos para que essas perguntas viessem para cá hoje, na live de hoje. Inclusive, o Renan já começou aqui com as perguntas. Para que a gente pudesse responder todas hoje. Ai, Carol, então é tipo um curso sobre Fátima? Claro que não, né? Ainda mais aqui na Locus, que a gente gosta de ler lá do século II, como eu falo aqui com o professor Daniel, desde os princípios de tudo. Então, nós vamos tentar responder ao máximo de perguntas rápidas, né? De forma rápida, vocês não vão aqui ouvir nenhuma pergunta demorada, nenhuma resposta demorada, mas o máximo que a gente conseguir, até para a gente poder viver um dia melhor de Nossa Senhora de Fátima amanhã. Um dia mariológico. Um dia mariológico, isso mesmo. Então, nós vamos começar. Nós já temos algumas perguntas aqui anotadas, né, referentes a algumas dúvidas de ontem. Então, nós vamos começar com as perguntas de vocês. Vocês já podem ir colocando aqui, entendeu? E como eu falei, nós colocamos, né, na legenda do convite da live, preparem as perguntas e aguentem as respostas. Né? A gente não costuma responder nada daquilo que nós achamos, né? Mas é daquilo que realmente é. Doa o que doer. Essa é a vida da dogmática. É isso mesmo. Então, vamos começar. Vou começar aqui com a pergunta do Renan. Né? Aproveitar Boa noite, aqui o gancho do Renan. Professor, como se lida com o fato de que ainda há quem combata Fátima em Portugal? Sobretudo entre a questão do clero, correto? A única forma de amenizar e entrar dentro do mistério, porque falando de revelações, estamos a falar das ondas da revelação, é através da formação. Tendo em consideração que existem apenas 2 mariólogos portugueses, então a falta de formação de todos, sem exceção, vai causar incompreensões, porque, novamente o digo, falta uma formação mariológica em geral, vou arriscar mesmo em todo o cristianismo. Pensem que atualmente, a nível mundial, existe apenas uma faculdade mariológica que foi onde eu estudei. Sim. Mariólogos não se improvisam. Olha, até pegando aqui o gancho do Renan, sobre a questão, né, ele perguntou aqui por que em Fátima ainda tem essa divisão. Isso é comum também em outros lugares? Não se sente a divisão. Sim. Existe um tal Padre Mário da Lixa que deixou o sim. sacerdócio em 1971. Porque a gente vê os portugueses muito devotos, né, de Nossa Senhora de Fátima. Foi suspenso em 1971, se eu não estou em erro, que depois ele tornou-se jornalista, que escreveu um livro que depois ficou famoso, Fátima Nunca Mais. Depois existe outro livro chamado Fátima, Sociedade Anónima, Fátima S.A., sobre as questões económicas de Fátima e por aí adiante. Do ponto de vista teológico enquanto tal, não existe nada a dizer em relação à questão de Fátima. Do ponto de vista político, citando o Mariólogo de Lovisboff, é a mais política de todas as aparições. Muito bem. Do ponto de vista económico estrito, eu posso dar o meu testemunho como uma pessoa que fez lá 5 anos seguidos de voluntariado em Fátima, durante o verão, aquilo que eu vi. Portanto, eu morava na mesma casa onde moram os capelães do santuário, a Casa Carme. Aquilo que eu, Daniel, vi. Nunca vi opulência ou desperdício de dinheiro. Ótimo. Aquilo que eu vi. E convivendo de perto com quem administrar. Ótimo. Vamos entrar um pouquinho. Eu achei uma pergunta aqui interessante e quase ninguém tem coragem de fazer, né? Sobre a aparição mesmo de Nossa Senhora. As aparições, né? Porque não foi só uma aparição. A pergunta aqui.
Onde Nossa Senhora de Fátima apareceu? No local onde está a imagem de Fátima ou numa outra árvore próxima? Então, quando vocês vão ao Santuário de Fátima, na Capelinha das Aparições, no nicho de Nossa Senhora, não é? Que está atrás daquele vidro, correto? Aquela espécie de, não é? Paralelepípedo Nicho, de vidro, nicho. Aquele é o local onde estava a azinheira, a tal azinheira. Depois a azinheira, os peregrinos foram arrancando ramos, a azinheira morreu, os pais da irmã Lúcia arrancaram um ramo e o conservaram debaixo do colchão durante anos e anos e anos. É uma das histórias interessantes. E penso que depois o ofereceram ao santuário. Aquela azinheira que vocês veem, quem está de frente para a capela, do lado direito, já existia na época e foi testemunha das aparições de Fátima. É a única árvore que se conservou lá daquela época. Nossa. Aí, interessante mesmo. Inclusive, quando a gente fizer a nossa peregrinação com a graça de Deus ano que vem, se o Covid permitir, nós já vamos poder ir em Fátima com o pessoal da Locos. Né? Exatamente. Vamos a Fátima fatimar. Fátima fatimar, Vamos isso a mesmo. Fátima fatimar, porque uma peregrinação da Locos é uma peregrinação mariológica. Não é só um passeio, não, né? Não. Olha, o Marson, não sei se eu falei seu nome correto, Marson, mas vamos lá. O Marson está perguntando o seguinte. Vamos lá. Deixa eu achar você aqui. Em relação ao segredo de Fátima, Sim. o que é fato e o que é fake? Aproveitando agora essa moda, né, de fake news. Pois, então, o que é fato? Vamos reconstruir os factos, ok? Se vocês forem ao site de Fátima, vocês vão ao Google e metem documentação crítica de Fátima. É gratuito, é um PDF que existe entre 1917 e 1930, o primeiro volume da documentação crítica, e dentro desse volume existe, vocês procuram Carta Pastoral, é assim o título, do Bispo de Fátima de Dom José, de 1930. Ao lerem esse documento, que é o primeiro e mais autorizado ato de magistério para a questão de Fátima, que é o bispo ordinário do lugar, aquele que se expressa, a não ser que depois a congregação da doutrina da fé se expresse noutro sentido, não aconteceu no caso de Fátima. Ao ler esse documento, o senhor bispo, estamos a falar antes das memórias da irmã Lúcia, okay? Ao ler esse documento, o senhor bispo, depois de ter recebido o relatório da comissão, 6 ou 7 anos depois de ter recebido esse documento, o senhor bispo permanece em absoluto silêncio, Dom José, permanece em absoluto silêncio e peneira, vamos lhe chamar assim, peneira os factos das fakes. Muito bem. O facto é este. As aparições, tal qual nós a conhecemos, são sobrenaturais, portanto, consta de sobrenaturalidade, muito bem. Autoriza o culto a Nossa Senhora, e que é interessante, da Fátima, assim se dizia na época, não de Fátima, mas da Fátima, Nossa Senhora do Rosário da Fátima. Portanto, declara as aparições como sobrenaturais, autoriza o culto, né? Autoriza o culto, com essa nomenclatura, com essa invocação, e faz uma descrição colocando elementos e não colocando outros elementos. É muito sóbrio. O ponto de viragem, digamos assim, que ainda hoje não chegou, foi aquilo que corresponde ao ambiente da Sagrada Escritura, um grande uso do Cântico dos Cânticos, já todos nós sabemos, mas também do profeta Jeremias, sobre as perseguições e os sofrimentos dos pastorinhos, o facto de não acreditarem neles e por aí adiante. Sobre isso, ele é muito claro. O que é que fica de fora? E aqui temos de ser cáusticos. O aspecto mais eclatante, mais, por exemplo, e dizia isso à professora Carol,
a questão do milagre do sol, que nós conhecemos como milagre do sol, o Santuário de Fátima faz cartazes e promove atividades utilizando esse nome. O Senhor Bispo de Leiria Fátima... Não vou deixar você responder sobre isso, não. Calma, que ainda tem muita coisa antes do milagre do sol. Agora, vou voltar lá na Azinheiro. Nós sabemos que houve algumas aparições. Quantas? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 6 aparições. Então, todas as aparições aconteceram no mesmo lugar? Não. Existe uma aparição cuja data é imprecisa, entre o 15 e o 19 de agosto, que é nos Valinhos. Depois houve polémica acerca disso, depois definiram o 19 de agosto. Que é nos Valinhos. Portanto, quem está no Santuário de Fátima, existe a Via Sacra, não é? Em direção à Casa dos Pastorinhos. Portanto, Loca do Cabeça, etc. E ali tem, seja a aparição do dia 19 de agosto, seja o lugar das aparições do anjo, aquela famosa oração, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E até há bem pouco tempo atrás, agora não sei se ainda existe, ia-se a pé, durante a noite, àquele local, e todos nós nos prostrávamos para dizer a mesma oração. Novos e velhos. E batíamos com a testa no chão e repetíamos, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, etc, etc. E tem lá todas as estátuas a representar. E também tem a aparição do... Voltamos. Muito bem, voltamos. Sobre a questão da aparição do inferno. Ora, a consciência de inferno em 1917 e hoje é diferente. É a mesma realidade com uma perspectiva diversa. Vamos começar por aí, para não confundir. A experiência que as crianças fazem daquilo que Deus lhes revela é a experiência de ser, numa nomenclatura contemporânea, de ser no abismo. De estar no abismo. Imaginem uma vida em que não existe absoluta esperança da presença de Deus. Daniel, muito bem, mas o inferno é quente. Dante construiu uma obra literária que influenciou toda a cultura europeia, em que o inferno era congelado. A imagem que ele utiliza é de pessoas só com a cabeça de fora e o resto do corpo congelado no chão. Para terem uma ideia, não é? Daniel, mas eles viram o fogo do inferno. Isso nós já vamos lhe chamar uma visão. Ou seja, o suplício que é a ausência consciente de Deus na vida da pessoa. A ausência consciente e definitiva. Mas sobre questões de escatologia estaríamos aqui horas e horas e horas e horas. Vamos lá. Próxima pergunta. Quando o anjo disse às 3 crianças, não tenhais medo, sou o anjo da paz, era numa gruta? Onde essa gruta está? Ou é no mesmo lugar? É no mesmo lugar. Em Fátima, ainda que a formação seja uma formação rochosa calcária, não existem grutas como a gruta La Sabielle para as aparições de Lourdes, que é um penedo enorme e tem lá uma gruta, etc. Lá não existe. Outra coisa, sobre o nome Fátima. Fátima realmente é a filha de Maomé? Não. Fátima, esse nome Fátima já existia em 1917? Já. Era esse mesmo nome? Era o nome que se dava ao local. Por exemplo, os meus pais moram num local que se chama Frejim, não é? Que vem de Fruxim. O que é que significa? Eu não sei. Mas não tem uma coisa, pelo menos que eu tivesse encontrado algum estudo. Que seja por causa disso. Não, até porque não era cidade, não é aldeia, é Cova da Iria. Ora, Iria é uma abreviação de Irene. Irene significa paz. Uma santa Iria, mártir e por aí adiante. Mas nada está ligado com nada. Eu já ouvi falar,
ou tentativas de interpretação, Fátima, que em árabe significa o leito de um rio, já ouvi coisas assim. Não existem elementos de ligação sobre. São mais efabulações do que propriamente mariologia. Tanto é que Fátima se lê à imagem da revelação. Fátima é pegar numa Bíblia na mão, pegar naquilo que é a carta pastoral do Senhor Bispo, e é uma transposição permanente. Até porque é o mesmo Deus que se revela. Eu sei que muita gente tem vontade de saber, né, principalmente sobre os milagres, né, o milagre do sol, que é uma coisa assim fenomenal. Mas antes ainda de nós falarmos do milagre do sol, sobre a questão da penitência, né? Ali a gente ouve muito fazer penitência, a questão da corda, né? Isso eu não tenho certeza. Eu vou falar o que eu aprendi desde a minha catequese. Que Nossa Senhora pedia para que os pastorinhos usassem silício. E eles tiravam só para dormir. E diziam ainda que eles acordavam de madrugada sentindo assim que estava quase que pecando. Então colocava ali o silício de novo para fazer penitência pelos pecadores. Realmente, como que é isso, a questão da penitência? A história que depois vão contando fazem parte das narrações edificantes. O termo técnico é esse. Ou seja, nós pegamos a partir de um facto e da descrição de um facto. Existe uma descrição autorizada do facto, que é a carta pastoral do Bispo, Dom José, e existe uma descrição a posteriori do facto, que são as super conhecidas Memórias da Irmã Lúcia, sabendo que a teologia se faz a partir da carta pastoral do Senhor Bispo. Muito bem. Tendo isto em consideração e olhando para a carta pastoral do Senhor Bispo, a questão do silício, das cordas, da penitência pelos pecadores, leva-nos a um fenómeno que é um fenómeno da comunhão, por um lado. Do outro, aquilo que São Paulo diz, completo na minha carne aquilo que faltou à paixão de Cristo. Para quê? Não é? Para que no mundo o sacrifício de Cristo não seja em vão. Daí faz parte da chamada estarologia, que é a teologia da cruz. Tirando isso, as práticas de penitência na época é uma perfeita inculturação do fenómeno. Existiam práticas de penitência na época? Existiam, sim, senhor. Existia o sofrimento expiatório pelos pecadores? Existia. Que os pastorinhos, na sua percepção da grandeza deste mistério, o tenham inculturado desta forma, é perfeitamente normal, tendo em consideração a época em que eles viveram. Que uma repetição, quase como automatismo, imaginemos que um caminho de santidade hoje seja daquela forma, cuidado. Porque nem os franciscanos, com São Francisco de Assis, do qual ainda se conserva o silício, não é? Está lá na exposição, lá em Vinha Assis. As práticas de penitência foram uma resposta cristã em uma determinada época. Não significa que o Espírito Santo não seja permanentemente dinâmico e, sobretudo, criativo. Mas aí, por exemplo, né, a gente tem, e eu acompanhei muitas vezes, principalmente quando era mais nova, os cenáculos, né, marianos, na época do Padre Gobi, Stefano Gobi, que inclusive veio aqui na minha cidade, Padre Gobi. E os cenáculos se faziam com alguma mensagem de Nossa Senhora, né? Uma suposta, como a gente fala, né? Suposta mensagem de uma suposta aparição. Certo. E aí, como que a gente faz? A gente olha para essas aparições e supostas aparições, olha para as mensagens que Nossa Senhora, né, nos dá, supostamente nos dá, e quando a gente lê algo do tipo, fazei penitência, como que a gente tem discernimento de que isso é para aquela época, isso já não é? Não é perigoso eu também dizer isso? Isso é, isso não é?
Com base em quê? Que eu tenho, eu como uma leiga, por exemplo, eu olho Na para aquilo prática, ali e tenho Na discernimento. prática pastoral da Igreja. Como? Evangelho Nunciandi, o anúncio do Evangelho de São Paulo VI, por exemplo. Existem documentos da Igreja, Diretório para a Piedade Popular e santuários. Existem documentos oficiais da Igreja, está tudo no site do Vaticano, está tudo em português, onde nos indicam, a partir das diretivas do Concílio Vaticano II, o que é hoje a pastoral da Igreja. Que exista um pio exercício de prática de penitência, não é previsto pelo diretório, é uma escolha pessoal da pessoa que pode sentir-se chamada a isso, por amor de Deus. Eu vou-vos contar um episódio de um antigo bispo de Fátima, Dom Serafim. A determinada altura ele viu Portugal, portanto, esteve em guerra nas ex-colónias em África até 1974, e a determinada altura viu um senhor vestido de militar, e vocês sabem que existe um passadiço em Fátima, portanto, existe um passadiço de mármore em Fátima, as pessoas fazem pelo passadiço adiante, que atravessa metade do santuário, e depois à volta da capela. As chamadas pagar promessas, não é? E a determinada altura ele vê este senhor a arrastar-se pelo chão adiante, vestido de soldado e por aí adiante. E ele disse ao senhor: olha, o que é que o senhor está a fazer? Não acha que é demais? E ele respondeu-lhe desta forma: não foi o senhor bispo que sentiu as balas na guerra a voarem por cima da cabeça. Isto é, a experiência pessoal da pessoa com Deus e aquilo que o Espírito Santo lhe inspira é algo muito íntimo, é um santuário onde nós dificilmente poderemos entrar. E existe uma pastoral da Igreja, um diretório de pastoral, existem normas gerais, não podemos chegar ao extremo, como acontece nas Filipinas, dos indivíduos se autocrucificarem durante a Páscoa. São coisas diferentes. Que essa forma de penitência hoje esteja transmutada em coisas que são, dizemos nós, muito simples, mas que no final não são. Hoje, conseguir estar numa casa, aguentar um emprego onde temos um desgaste emocional, afetivo, como nunca tivemos no mundo, basta ver que as depressões são a grande epidemia do século XXI, terceiro milénio, né? Depressões e ansiedades, ok? Só o facto de pegar num mal que por si só já existe naturalmente na nossa vida sem nós o procurarmos e conseguir sorrir e oferecê-lo a Deus, só isso hoje, estou a falar de hoje, só isso transforma vidas. É, realmente. Agora uma pergunta sobre aquilo que nós falamos hoje no Reels, no Mito ou Verdade. Nós fizemos hoje, né, um Reels aqui no Instagram, Mito ou Verdade, sobre a questão do atentado do Papa João Paulo II, São João Paulo II. E eu fiz uma pergunta, né? O atentado do Papa João Paulo II, São João Paulo II, foi revelado por Nossa Senhora para a irmã Lúcia, né? E o professor Daniel, disse a princípio não, né? E aí eu vou pegar essa pergunta, né, junto aqui com a pergunta da Cláudia. O pressentimento de Lúcia de que o sacerdote atacado era o Santo Padre se confirma com o atentado de João Paulo II? Ou ainda temos o terceiro segredo em aberto? Vamos começar a entrar um pouquinho nessa questão do segredo. Vamos começar pelo atentado. Papa Pio XII. Um senhor protestante tinha programado de espetar um punhal no coração do Papa. Chamava-se Cornacchio. Estava a brincar com os filhos, um senhor que trabalhou toda a vida como cobrador de bilhete no autocarro, no ônibus. Estava a brincar com os filhos e tinha um ódio mortal ao Santo Padre Papa Pio XII. A determinada altura, a bola cai no sul de Roma, cai numa zona que ainda hoje é praticamente um bosque, cai numa gruta as crianças vão buscar a bola e vem uma luz lá dentro, uma senhora muito bonita e por aí adiante.
E depois vão-nos chamar e ele vai lá. E ela diz, eu sou a Nossa Senhora da Revelação. Muito bem. O homem, vamos lhe chamar assim, ainda que em modo impróprio, converte-se. E mais tarde tem um encontro pessoal com o Papa Pio XII e ofereceu-lhe o punhal que ele tinha programado assassinar o Papa com ele. O Papa Pio XII. 1900 e... Agora não sei precisar a data. Mas a época do Papa. 1940, 50, por aí. Muito bem. Então o que é que acontece? Vamos começar a fazer contas. Desde 1917 existiram atentados programados aos Papas. Existiram. Esses atentados conseguiram martirizar os Papas? Não. Vamos começar por aí. O caso do Papa João Paulo II foi eclatante? Foi. Porquê? Porque dizem as investigações, os autores vão afirmando que existe um plano da maçonaria, de uma loja maçónica chamada P2, para assassinar o Papa João Paulo II, comunistas no meio, né, todo o regime soviético, etc, etc. Portanto, politicamente era um bem assassinar um homem que estava a denunciar os males da Rússia, vamos lhe chamar assim. Não é? Que isso tenha acontecido, 13 de maio, etc, etc, etc. Não é? Que depois, ele estando na clínica, o peça para ler o Terceiro Segredo e faça uma auto-aplicação do Terceiro Segredo, nós temos que entender isso como uma participação Portanto, o Santo Padre Papa João Paulo II participou, se calhar de uma forma invulgar, naquilo que é o sofrimento do bispo vestido de branco, num mar de mortos. Pensemos nos 37 milhões de mortos dos arquipélagos Gulag, não é? Que em 54 anos provocou 37 milhões de mortos. Para quem não estiver ciente dos números, deste lado do mundo, Auschwitz, Birkenau, portanto, campos de concentração, provocaram apenas 6 milhões de mortos e a Segunda Guerra Mundial provocou apenas 12 milhões de mortos contra, dentro da União da República Socialista Soviética, dos arquipélagos Gulag, para onde deportavam as pessoas, de 37 milhões de mortos. Isto são factos históricos. Ou seja, a Segunda Guerra Mundial foi nem metade daquilo que o regime comunista provocou. Hoje prevê-se que o regime comunista, que foi instaurado precisamente em 1917, o primeiro país, a Rússia, prevê-se hoje já 100 milhões de mortos. Não sei se de aborto temos mais, se calhar de aborto temos muito mais que isto, infelizmente, mas fazemos números e é assustador. Os números são o que são. Então, só dando uma resumida. Então, a questão do atentado do Papa João Paulo II pode sim ser colocado dentro dessa revelação do Terceiro Segredo, mas também nós precisamos saber e lembrar dos outros padres, né? Paulo VI e o Paulo VI, Pio XII. E não sei se os outros, mas é uma questão de ver, porque depois temos o problema de fazem os atentados. O Papa João Paulo I, dizem, né? Também. Então mistério da fé. Que a gente sabe, né? Mistério da fé. Há coisas que são aquilo que são, que nós nunca saberemos. Uma coisa nós sabemos quem é o nosso Deus, sabemos quem é a nossa mãe, sabemos para onde caminhamos e sabemos de onde vimos de cada vez que vemos e olhamos para a nossa memória. E os quadros que temos aqui atrás são exatamente memória de onde vimos. Isso. Temos uma identidade, não somos apenas um meteorito que caiu na Terra. Sobre agora as aparições, o evento mesmo, aquele evento, né, que deve ter sido, imagino, não sei como é que foi, né? Aquela quantidade de pessoas, né, lá para as últimas aparições. Uma pergunta aqui
deixa eu ver de quem que foi, da Andresa. Tem relatos se os pastorinhos ficavam extasiados ou paralisados diante das aparições? Muito bem. A Andresa não participou no curso de Teologia das Aparições, acho que sim. Mas no caso, eu acho que ela está perguntando no caso de Fátima. No caso específico. Então, nós vamos já distinguir as áreas. Em Fátima existiram aparições e visões. Aparições. Quando eles, sem sair para fora do espaço e para fora do tempo, comunicam, contactam, sobretudo dialogam, sobretudo as aparições são diálogos, dialogam com a senhora mais bonita que o sol. Ponto número 1. Aí chamamos aparições. Quando falamos de visões, o vidente sai para fora de um espaço, para fora de um tempo, e então este ato de sair, ecstase, ecstasis, sai para a imagem daquilo que acontece em João, no vidente de Patmos, quando o anjo lhe permite ver que ele sai para fora de si próprio. Este ato de sair, se vocês quiserem procurar e verem, está na internet, aparições de Quibeo no Ruanda, já existiam estas máquinas de filmar e filmaram, nomeadamente uma das videntes bastante famosa, filmaram a vidente e, de facto, a vidente que depois dessa revelação, ela acorda e fica espantada a olhar para as pessoas porque toda ela é tomada. Foi o primeiro caso que eu vi, inclusivamente de fazerem testes na pessoa com agulhas e por aí adiante, com eletrodos sobre as ondas cerebrais e por aí adiante. Ou seja, a pessoa está completamente fora de si própria e canta e reza e está horas a fazer, vamos lhe chamar, movimentos invulgares, etc. É muito característico das visões. Certo. Os pastorinhos tiveram ambos. Entendi. Agora vamos entrar na questão... antes de entrar ainda na questão do milagre do sol, para deixar vocês bem curiosos, eu vou voltar aqui numa pergunta do Marson. Deixa eu só olhar aqui onde que tá. Ele quer que você comenta um pouco sobre as pessoas que estavam lá, achei. Fale alguma coisa sobre o número de pessoas que testemunharam as várias aparições e como elas reagiram. Nós temos vários testemunhos. Vamos fazer um bocado de contexto. Portugal, 5 de outubro de 1910, tinha instituído a República de forma violenta, já sabemos. Já sabemos que os governos republicanos se sucederam uns aos outros, que se mutilavam uns aos outros, se calhar no sentido literal do termo, já sabemos disso. Sabemos que tinha sido publicamente declarado que a fé cristã, aliás, a religião cristã, alguns chamavam-lhe religião, terminaria numa geração. Portanto, existia um ódio mortal da parte do aparelho estatal para com tudo aquilo que envolvesse a Igreja Católica, ainda muito associada à monarquia. Temos jornalistas desta imprensa que come padres ao pequeno almoço, uma expressão muito portuguesa, não é? Que estiveram presentes, que relataram aquilo que viram e que não ficaram de nenhuma forma indiferentes. Os relatos da época falam de um crescente número, e depois, quando vocês lerem a carta pastoral do Sr. Bispo de Fátima, que aprova as aparições, ele mesmo diz, sem fazer nenhum tipo de propaganda, sem recolher esmolas, sem fazer publicidade, etc. O passa-a-palavra de Fátima, numa época, estamos em plena Primeira Guerra Mundial, Portugal colocou lá pelo menos 100 mil homens, Guerra Mundial entre 14 e 18, portanto, mesmo para o país, 50 mil homens é um esforço de guerra gigantesco, tendo em consideração o déficit da economia, chegaram a faltar batatas. Existiu a Batalha das Batatas em Lisboa na época, que faz-nos rir hoje. Mas a batata é como se faltasse no Brasil a mandioca. Arroz e feijão. O arroz e o feijão, exatamente. Portanto, o cataclismo puro. E na época, estes governos republicanos queriam terminar, chegaram a dinamitar a capela e por aí adiante. O passa-a-palavra trouxe milhares de pessoas, cada vez mais, até chegar ao auge, vamos lhe dizer assim, que
foi o 17 de outubro de 1917, do famoso milagre do sol. Até lá chegarem todas as aparições, tirando aquela de agosto, que aconteceu noutra data, porque os pastorinhos estavam presos, etc. Sim. Cada vez aumentou mais o número de pessoas, mas é uma questão de lerem a carta do Sr. Bispo, aumentou mais o número de pessoas, aumentou mais o número de curas. Isso que eu ia perguntar, a respeito dos milagres, sinais, Aumentaram, sempre, aumentaram. E é curioso que inicialmente, por exemplo, um grande apóstolo de Fátima, que era o padre Formigão, ele inicialmente pensava que Fátima não era o que era, porque seria roubar o protagonismo de Lourdes, 1858. Mas no final acabou por ser... houve quem lhe chamasse a Nova Lourdes, Dois Olhos da Mesma Senhora. Os Dois Olhos da Mesma Senhora. Também há uma série de artigos muito emblemáticos ainda que as aparições não se podem completar dessa forma, digamos assim. Não há um pedacinho daqui, agora há quem diga Medjugorje, a Nova Fátima. Para quem estuda Mariologia, não se pode correr assim tanto nestas apresentações. São mais apresentações de título de jornal do que outra coisa. Não é? Porque a revelação é a revelação e vai respeitada enquanto tal. Portanto, cada vez mais pessoas, cada vez mais milagres. Como é que as pessoas reagiram? As pessoas não viam. Correto? Mas isso é normal, se vocês virem. Hoje em dia, eu já vos disse, mas é a minha opinião pessoal, infelizmente existem diretos das aparições, supostas aparições de Medjugorje. Né? Essa mediatização das aparições hoje não ajuda. Na minha perspectiva, não ajuda. Cria mais confusão que outra coisa. Porque não se vê o aumento de estudos de Mariologia. O aumento de livros sobre, de muitas opiniões pessoais sobre, de tentar fazer a última... Até a comercialização mesmo, né? Pois, a comercialização demais... Depois não é evidente, é o processo que o acompanha. Sim. Até é engraçado ver que na carta pastoral do Sr. Bispo, a determinada altura, ele mesmo diz que... Mas vocês depois leem a carta, que entretanto é disponível... Ou a gente até pode mandar o PDF, colocar à disposição. A gente mete no link de descrição do... A gente põe no Telegram. No Telegram, no nosso grupo de Telegram. A gente coloca lá o PDF. E curiosamente, a determinada altura, ele diz que... diz mesmo... Até hoje não se abriu uma subscrição, não se pediu uma esmola, não se fez um apelo em público ou particular à caridade dos fiéis. As esmolas são oferecidas espontaneamente, quase todas anónimas. Como é grande a força da fé, ponto de exclamação. Como é prodigioso o poder da Virgem Santíssima que arrasta as multidões para uma montanha escavalcada e em poucos anos transforma um local sem vida num centro magnífico de piedade, no mais espantoso milagre da vida religiosa do nosso tempo. Documento da aprovação de Fátima, escrito pelas mãos do Sr. Bispo de Fátima. Show de bola. Depois que ele esteve no local e rezou o terço com quem lá estava. É histórico. A cronologia é muito interessante. O silêncio sepulcral que este homem fez. O discernimento. Olha, agora como a gente tem pouco tempo... Não acredito. Já. Falta 15 minutos para acabar a live. Vamos entrar na questão do milagre, do famoso milagre do sol. Não vou fazer a minha pergunta que todo mundo faz, não. Se a gente olhar na internet, no Google, no YouTube, e colocar assim, milagre do sol, a gente consegue ver tanta coisa, porque hoje em dia as supostas aparições e visões e etc. Tem tanto milagre do sol, não sei se você já viu, no YouTube. Né? O bailar do sol, a dança do sol, tudo do sol, né? E aí eu queria te perguntar, vou fazer igual no mito ou verdade. Mito ou verdade? Milagre do sol aconteceu mesmo, até porque tem a questão da chuva, né? Que veio a chuva, depois veio o sol e secou o pessoal. Como que é isso, assim, de verdade? Ok. O único autorizado a dar uma resposta que não seja opinião pessoal ou que não seja decalcar as memórias da Irmã Lúcia que foram escritas a posteriori a partir das suas memórias, e nós sabemos hoje
pela neurolinguística, como as memórias não existem em estado puro à distância de tantos anos. Sim. Vamos começar por aí, para sermos honestos, do ponto de vista intelectual. A descrição oficial é do Sr. Bispo de Leiria Fátima. Certo. Vamos começar por aí. Distinguir logo as águas, para não estarmos aqui, mas aquele autor escreveu o livro tal que diz isto, e depois aquele outro autor escreveu o livro tal que diz isto. Se nós queremos fazer Mariologia e se queremos ser sérios, partimos de documentos oficiais. Muito bem. Dito isto, o que é que o Sr. Bispo diz? E passo a ler. O fenómeno solar, assim se chama, de 13 de outubro de 1917, descrito nos jornais da época, os vários jornalistas que estavam... Isso, inclusive, tem mesmo os recortes de jornais, sim. Foi o mais maravilhoso e o que causou maior impressão aos que tiveram a felicidade do presenciar. Portanto, foi testemunhado por multidões. Muito bem. As crianças fixaram com antecedência o dia e a hora em que se havia de dar. Tem nada de especial. A notícia correu veloz por todo o Portugal e, apesar de o dia estar desabrido, chover copiosamente, juntaram-se milhares e milhares de pessoas que, à hora da última aparição, presenciaram todas as manifestações do astro-rei. E agora a parte interessante. Qual é o objetivo do astro-rei? Que ninguém fala disto. Lindo. Que ninguém fala disto. Por isso é que eu chateio-me com estas questões. Toda a gente tem opiniões pessoais que tomam aquilo como uma verdade absoluta e ninguém vai às fontes. Qual foi o objetivo do milagre do sol? Diz o Sr. Bispo. Homenagear a rainha do céu e da terra, mais brilhante do que o sol no auge das suas luzes. Este fenómeno que nenhum observatório astronómico registou e, portanto, não foi natural, reparem, presenciaram-no pessoas de todas as categorias e classes sociais, crentes e descrentes, jornalistas dos principais diários portugueses e até indivíduos a quilómetros de distância, o que destrói toda a explicação de ilusão coletiva. Ponto. Vamos por partes. O Sr. Bispo declarou o milagre do sol um milagre? Não. Certo. O Sr. Bispo declarou que existiu de facto este fenómeno e que a razão de ter existido este fenómeno não foi uma competição para com os descrentes. Eu, Deus, sou mais forte do que tu, logo tu vais-te ajoelhar perante o meu poder, mas... Mais do que isso. Mas muito mais do que isso. Uma, repito, homenagem à rainha do céu e da terra, mais brilhante que o sol, no auge das suas luzes. Esta é a razão de ser do fenómeno solar. Deus não precisa de nos provar que existe para que acreditemos nele. Ele já lá está. Agora falta nós reconhecermos aquele que caminha à nossa frente, como Nossa Senhora o fez. Erra. Mariologia, bem-vindos a Locos Mariológicos. Essa é a diferença, né? De Mariologia. Certo. Então, vamos lá. A gente tem mais duas perguntas. Uma pergunta, nós vamos pegar aqui. O que podemos entender? Eu acho interessante. Isso aqui provavelmente é algum aluno que não fez Teologia das Aparições. Então, para vocês que talvez fizeram ou não, para a gente poder relembrar, né? O que podemos entender sobre as aparições, ou até as mensagens de Maria e as suas locuções, estarem diminuindo? Diminuindo. Bem, vamos por partes. É melhor compor esta pergunta. Certo. O cristianismo é filho das aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Vamos começar por aí. Portanto, as aparições faz parte, nome técnico, da eclesiogênese da Igreja. Geneticamente, nós somos filhos de aparições do Senhor ressuscitado, que finalmente confirmou a fé, confirmou a promessa, confirmou a fé, e nós vemos, lendo a Sagrada Escritura, das várias aparições, que aquilo que faz parte do nosso anúncio primordial é que Cristo
morreu e ressuscitou. E apareceu aos seus, apareceu uma altura a mais de 500 pessoas, etc. O facto de Nossa Senhora aparecer, o que ela traz não pode ser nem mais nem menos daquilo que já o é a revelação. Vamos imaginar um lago chamado mundo, a pedra, que é a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, e as diversas ondas que vai produzindo a partir deste centro, as diversas ondas, como as aparições que existem na história. Não é possível criar um livro sério sobre todas as mensagens que Maria deixou ao longo da história. Não é possível. Tentaram, na National Geographic, de dezembro de 2016, quando fez uma edição específica sobre Maria, a mulher mais poderosa do planeta, The Most Powerful Woman on Earth, tentaram criar uma cronologia das aparições, chegaram à conclusão que no século XVI começaram a existir muitas mais aparições. Muito bem. Então agora vamos entender as águas. Uma coisa é a aparição. Quantas aparições existem no mundo? Não sabemos. Quantas são dignas de fé? Não sabemos. Quantos videntes caminham entre nós no diálogo íntimo entre eles e Deus, e a Mãe de Deus como transparência do mistério que permanentemente oferece este brilho do sol do diálogo intratrinitário de amor. Vamos começar por aí. Pegar nas mensagens de Nossa Senhora e tentar fazer teologia a partir daí, a única forma é olhar à luz da revelação, à luz da cultura, para encontrar o seu significado profundo. Os sentidos literais de todo e qualquer tipo de revelação, vamos lhe chamar da experiência do homem com Deus, os significados literais dão-nos uma primeira aproximação, mas pensem sempre que nunca se poderá na vida ler as revelações, a revelação, senão no mesmo Espírito Santo com as quais elas aconteceram. Sim. Eu vou, né, a gente está quase finalizando mesmo. Nós temos ainda coisa demais para falar sobre Fátima, né? Se nós formos falar só sobre Fátima, mariologar sobre Fátima, a gente tem muito tempo ainda para falar. Mas eu queria aproveitar e falar, porque nós gostamos muito, voltando um pouquinho na questão do milagre do sol, né? Quando a gente fala do milagre do sol, uma coisa que você me falou hoje me lembrou, que eu nem me lembrava, é a questão da aparição de Jesus a Jacinta. Né? Nós falamos muito do milagre do sol e não lembramos dessa aparição que foi dada ali pelo bispo também, né? Aprovada pelo bispo. Você podia falar um pouquinho? Só um pouquinho mesmo, porque está acabando a live. Jesus está muito ofendido com os pecados da carne. Certo. Essa presença e esse testemunho de Santa Jacinta no hospital não foram, ao longo dos anos, tidos em consideração. Porque, se calhar, ao longo dos anos, não se olhou para as aparições de Fátima como aquele diálogo íntimo entre homem e Deus, mas tentou-se, a partir das mais pequeninas palavras, ou ignorar pequenas palavras, ou não considerá-las, sendo opcional, olhar para elas ou não olhar para elas. E se calhar em relação, e agora que são santos, a Jacinta e a Francisco, se calhar seria um bom percurso olhar para a vida deles como foi, olhar para a experiência deles como foi, e a partir dessa experiência conseguir finalmente encontrar o que lá está. Fazendo um pouco como se faz na Sagrada Escritura, pegando em cada uma das palavras, porque não são gratuitas, e tentar ir aos seus significados profundos. E esperemos que isso continue a ser feito.
sem entrar em polémicas desnecessárias, que Sim. já chega. O Márcio tá pedindo aqui, né? Dispõe a carta do bispo para nossa leitura. A gente tem um grupo no Telegram, vocês podem procurar Locos Mariológicos no Telegram. Nós vamos colocar lá. Então, assim que você entrar, você já recebe, né? Também como um documento, né? Dentro do grupo, você recebe essa carta que nós vamos disponibilizar hoje, mais tarde, tá? Antes de finalizar, eu vou colocar aqui uma pergunta da Janine. Se eu não me engano, a Janine mora lá nos Estados Unidos, está conosco até agora. E ela fez uma pergunta interessante, né? Claro que nesses dias, assim, perto de Nossa Senhora de Fátima, muitas pessoas estão falando de Nossa Senhora de Fátima. Graças a Deus. Graças a Deus. E muita coisa, principalmente nas questões dos segredos, né? A gente gosta muito, assim, o povo, ainda mais brasileiro, né? Nós somos um povo curioso. Então, fala que é segredo, a gente já está querendo saber. Sobre os segredos. Ela disse assim, Carol, assisti uma live esses dias de um padre e nela diz que há uma grande possibilidade da interpretação da visão da terceira parte do segredo não ter sido revelada. Se foi revelado só o visual, o que Francisco também viu, mas a interpretação que Nossa Senhora permitiu que as meninas contassem para ele não foi. Vocês acreditam nessa possibilidade? Eu não sou a pessoa mais preparada para responder a isto. Isso, Vamos ótimo. começar por aí. Graças a Deus que tem mais gente, né? Exatamente. A outra metade da Mariologia portuguesa, o Sr. Padre João Paulo Calhas Domingues, que se Deus Nosso Senhor quiser, irá fazer um curso aqui no Logos sobre Fátima. Ele é especialista nisso. Análise de textos, encontrou documentos inéditos nas suas pesquisas doutorais lá em Roma, da Irmã Lúcia. E aquilo que se pode dizer é o seguinte: aquilo que existia para ser dito já foi dito, aquilo que ainda não foi dito é o pensamento profundo mariológico que está presente nas aparições de Fátima, numa releitura para o terceiro milénio. Certo. Isso não foi feito. Diz sempre mais do mesmo, citando-se em círculo. Este diz isto, e aquele diz que este diz isto, e aquele diz que este diz isto. E não, como fez o Sr. Padre João, a revelação nas revelações. Certo. Então, falando sobre isso, fiquem ligados, porque provavelmente esse ano, com a graça de Deus, nós vamos ter um curso sobre Fátima. Posso chamar ele de um dos maiores especialistas? Eu considero, mas eu sou amigo dele, que atualmente a nível mundial ele será o maior especialista. É o segundo mariólogo português. O primeiro é esse aqui do meu lado, professor Daniel, e o segundo, Padre João Paulo Quelhas, que mora em Fátima, um dos capelões, né? Um dos capelões de Fátima, sim. Portugal. Vai estar conosco, com a graça de Deus, esse ano, num curso sobre Fátima. Aí sim a gente vai poder aprofundar bastante. Essa live vai ficar gravada, então assim que eu disponibilizar daqui a pouco aqui do Instagram, marca as pessoas que você acha que seria interessante que elas vissem, principalmente para amanhã. Marca todo mundo, seus amigos, familiares, vamos divulgar aquilo que realmente vale a pena, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Obrigada pela paciência, pelas perguntas, pelo companheirismo. Nós estaremos amanhã, dia 13 de maio, celebrando não às 6h30, mas às 19h30, né? 7h30 da noite, depois do Santo Terço, celebrando Nossa Senhora de Fátima. Então, a gente se vê amanhã, se Deus quiser, às 18 horas e às 19h30. Um beijo para vocês, santa noite, bom descanso e até amanhã. Se Deus quiser. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.